Pessoal, hoje, no Falando de Construção, nós estaremos com um querido amigo, que é o Marcelo Tomé. Ele é arquiteto, urbanista, empresário da construção civil, vice-presidente da CNI, presidente do Instituto Amazônia 21 e mais um monte de coisa. Marcelo tem se destacado principalmente como uma das lideranças empresariais da Amazônia que entendem que sustentabilidade não é problema, é muito pelo contrário, é a grande solução para a Amazônia e para os negócios com a Amazônia. Ele especializou-se em discussões nacionais e internacionais que buscam, dentro da sustentabilidade, trazer investimentos, trazer inovações para toda a região amazônica. E o que diferencia o Marcelo de tudo isso, e é por isso que a gente está contando com ele aqui hoje, é esta visão da sustentabilidade ser a oportunidade que o Brasil tem aí pela frente, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a qualidade do investimento e tudo isso. E também nós vamos aproveitar a presença dele e saber um pouco do Instituto Amazônia Mais 21, que é uma iniciativa que saiu da cabeça dele, que ele incentivou demais, e é o braço da CNI para investimentos sustentáveis. Mas vamos deixar que o Marcelo nos conte sobre isso. Eu sou José Carlos Martins e estamos no Falando de Construção, mais uma edição. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco e parabéns por toda essa tua trajetória. Eu queria já, de cara, começar te perguntando o que é o Instituto Amazônia Mais 21, por que ele foi criado e qual que é a sua missão. Isso eu te pergunto logo de cara aqui. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Zé Carlos, é uma enorme honra aceitar o seu convite. Você que tem uma trajetória em defesa da construção civil irretocável como presidente da CEBIC, como liderança empresarial, e com quem eu aprendi muito ao longo desses anos de convívio, desde quando buscamos, em Porto Velho, criar o Conselho da Cidade, projeto que você liderou durante muitos anos na CEBIC. Enfim, eu acho que é uma relação de muita troca, de muito aprendizado, e eu fico muito feliz de poder estar nessa bancada com você, falando um pouco de coisas que talvez tenham nascido, né, tenham origem até nas provocações que surgiram nos nossos diálogos, buscando reposicionar o setor privado para agendas novas. Qual o papel do setor privado em apoiamento ao Estado, na agenda do desenvolvimento econômico, para além da obrigação, né, da função social de qualquer empresa de ter lucro, de gerar emprego, de fazer negócios? Eu acho que, enfim, a decisão de criar o Instituto Amazônia Mais 21 passa por isso, por essa profunda reflexão de qual é o papel do setor privado numa agenda macro de país. E aqui falando do recorte amazônico, né? Então, indo já para a resposta à sua pergunta, o Instituto Amazônia Mais 21, Zé, é uma decisão dos empresários da Amazônia de quase que um movimento de rebeldia em resposta ou reafirmando que a Amazônia é uma região extraordinária de oportunidades e que vem sendo absolutamente negligenciada ao longo dos últimos séculos, não dos últimos anos. Então, nos organizamos a partir das federações de indústria, é um dos chapéus que eu tenho, presidir a Federação das Indústrias de Rondônia, e junto com os meus pares de toda a Amazônia Legal, mais a Confederação Nacional da Indústria, propusemos a criação desse movimento empresarial amazônico, é a união dos 9 estados e dessas inteligências e da compreensão e da percepção de cada microterritório de suas oportunidades e desafios, para que juntos, mobilizando empresas, mobilizando o setor financeiro, academia, buscar entender e endereçar novos caminhos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com foco em negócios sustentáveis, em especial nas novas economias.
Então, para além do que está posto de agropecuária, que paulatinamente evolui e se aproxima das melhores práticas globais e as exigências contemporâneas de prática, né, no setor produtivo, seja primário ou seja industrial, seja o setor mineral ou mesmo energético, identificar caminhos para a bioeconomia da Amazônia, para a transição energética, para restauro produtivo. Então, a gente, a partir do Instituto Amazônia Mais 21 e deste grupo de pessoas comprometidas com essa agenda, e empresas e outros parceiros, ao longo dos últimos 4 anos, temos construído uma agenda muito, muito pragmática e muito responsável e lúcida a respeito dessa agenda para uma nova Amazônia. Uma Amazônia que seja percebida sem preconceito, que se livre desse ideário ambientalista, parte do ideário ambientalista que defende o isolamento e a ausência de investimentos para que a floresta seja preservada, buscando construir esses novos caminhos. Um caminho de desenvolvimento econômico, um caminho de inclusão socioeconômica e de florescimento dessa nova economia amazônica, que precisa de muita ciência, de muita inovação, de muita alocação de capital de forma inteligente, para além do que vem sendo feito ao longo dos últimos anos em projetos de pequena escala. A Amazônia pode ser definitivamente locus de uma economia pujante, de uma economia com escala, que seja inclusiva, e a partir da floresta preservada, essa economia se desenvolve. É isso que nos orienta, Zé, no Instituto Amazônia Mais 21. Pois é, eu tentando ser um pouco mais assim, prático até, no fundo o que você nos diz é que é transformar um potencial em desenvolvimento. Todo mundo fala que a Amazônia tem potencial, vocês estão transformando em desenvolvimento. Só que muitas vezes, eu que sou aqui do Sul, quando a gente pensa em Amazônia, o brasileiro normal, normal que eu quero dizer é o seguinte, comum, ele pensa assim, floresta, é bicho, é não sei o quê. Eu queria que você provocasse, dissesse algumas das oportunidades que você vê no, na Amazônia, que o pessoal do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, pudesse entender algum tipo de oportunidade que existe, que é uma atividade que, investindo, tem retorno, vamos dizer assim, entendendo que a floresta está ali, ela precisa ser preservada. É absolutamente central a sua pergunta, e o que norteia todas as discussões a respeito de floresta é a afirmação de que a floresta em pé vale mais. Por isso ela precisa ser preservada. Isso é verdadeiro. Né? Você derrubar a floresta para desdobrar as árvores em madeira e vender, isso tem um valor comercial. Mas ele é muito menor do que todas as outras possibilidades que a floresta em pé nos oferece. Não que ela pode, ela nos oferece. E também a madeira. Então, o Brasil evoluiu muito nos últimos anos, por exemplo, na agenda de manejo sustentável. Ou seja, o corte raso da floresta é uma prática absolutamente equivocada do ponto de vista econômico, porque você está comprometendo a reposição dessa própria floresta. Agora, se você maneja ela de forma responsável, você tira as árvores que têm valor comercial e, em poucos anos, a floresta revigora, novas árvores crescendo para você poder ter um novo corte depois de 25 anos, 30 anos, inclusive ampliando a diversidade genética daquela área que foi cortada. Isso tem estudos científicos e a prática do manejo já demonstra isso. Ou seja, aplicar ciência até na operação madeireira traz resultado econômico, porque, primeiro, garante que você acesse os melhores mercados. Mercados que exigem que essa madeira tenha origem, tenha rastreabilidade,
e seja extraída de forma responsável, regular, em áreas licenciadas, enfim. Isso é o setor madeireiro, de Vou setor. te cortar, Pois vou não. te cortar, porque é o seguinte, na verdade, quem está comprando essa madeira lá na ponta, ele está agregando valor por ela vir de um lugar preservado, tudo isso aí. Ou seja, a ponta agrega valor que pode transmitir para o ribeirinho aí da Amazônia. Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que uma das exigências hoje para a gente reposicionar a nossa compreensão a respeito da agenda de sustentabilidade é acesso a mercado e aos melhores mercados. Ficar com práticas, repetir práticas equivocadas ou irresponsáveis restringirá cada vez mais o Brasil de acessar os melhores Perfeito, mercados. perfeito. Então, agenda de sustentabilidade, eu queria trazer o primeiro ponto de uma segunda pergunta que você endereçou, é a preservação do negócio e acesso aos melhores mercados. Isso hoje é mandatório na agenda global de relações comerciais. Mas voltando para a agenda econômica de Amazônia, falei do manejo sustentável. Sim. A árvore em pé tem diversas aplicações para fármacos, cosméticos, alimentos e tantas outras possibilidades que a gente tem toneladas de pesquisa feitas na academia brasileira e fora do Brasil, mas a gente ainda não tem como endereçar um processo produtivo com base no extrativismo que ganhe escala industrial. Esse talvez seja um dos nossos maiores desafios. Como é que eu, de fato e definitivamente, endereço um processo produtivo que, a partir do extrativismo, eu consiga ter escala industrial? E como você conhece muito bem, a indústria exige alguns parâmetros. Eu tenho que ter regularidade, eu tenho que ter padronização desses insumos, eu tenho que ter, enfim, uma série de indicadores para garantir que o processo industrial seja contínuo, perene e tenha escala. Então, pensar bioeconomia na Amazônia precisa de um pensamento sofisticado, diferente de um processo industrial tradicional em que você concentra a atividade produtiva numa planta. Eu tenho defendido que, para a gente viabilizar a escala industrial da bioeconomia na Amazônia, a gente precisa fragmentar a indústria, não numa planta, mas em processos, em fases, ou seja, até para que a gente seja capaz de promover a inclusão socioeconômica do primeiro elo, que é da comunidade extrativista. Ou seja, eu Sim. preciso levar para essa comunidade parte do processo produtivo para que ali ocorra já agregação de valor, bons empregos, geração de riqueza naquela comunidade, reduzindo a vulnerabilidade desta comunidade a práticas ilícitas ou mesmo ao crime organizado, que mais recentemente tem afetado e Tomado conta. pressionado muito a região amazônica. Perfeito. Então, eu diria que o desenho dessa nova indústria para as novas economias, ela não se traduz num prédio, numa planta, mas num faseamento em que eu tenho esse processo produtivo sendo acumulado para garantir que em cada elo eu tenha bons empregos e prosperidade, promovendo inclusão socioeconômica. A Amazônia é diferente. A Amazônia é complexa, com uma infraestrutura pífia, né, principalmente de infraestrutura logística. Então, a partir dessa lógica e a depender das regiões onde eu tenho a origem dos insumos, necessariamente eu preciso pulverizar essa indústria em fases e não concentrando produção como era o modelo tradicional. Falamos de bioeconomia, falamos de floresta, mas são diversos setores. A Fale exemplo de de turismo. saneamento, fale de energia. Saneamento e energia, a gente tem aí 780 municípios na Amazônia Legal com a menor taxa de saneamento do Brasil, ou seja, por si só, são oportunidades de negócio gigantescas, do tamanho da Amazônia. De Sim. novo, eu preciso adicionar a camada da inovação, da ciência, por quê?
Uma cidade como Manaus, com 2 milhões e pouco de habitantes, oferece sustentabilidade a qualquer projeto de saneamento. Agora, Claro. um município isolado como é Manicoré, com 100 mil habitantes, que não se conecta com nenhum outro município, precisa de uma solução específica de água, de esgoto, de tratamento de resíduo sólido e de drenagem. Então, a agenda E de saneamento. energia, né? Não, falando apenas de saneamento. Ah, tá. Quando a gente vai para a energia, igualmente os desafios estão postos. Porque o próprio governo brasileiro já identificou que determinadas regiões da Amazônia, o custo de instalação de uma Perfeito. rede de transmissão e o dano ambiental não justifica a interligação. Ou seja, é um, é um município isolado e ele continuará tendo essa característica de geração independente, desplugado do Sistema Interligado Nacional. Então, entender esses desafios da Amazônia, Isso. numa lógica empresarial, permite com que a gente, com pragmatismo e o que a gente sabe fazer, que é enfrentar um problema, achar uma solução, conectar as ferramentas necessárias para dar solução e endereçar, que é isso que o empresário faz. É isso que a gente está fazendo, com diversos setores que Mas demonstram absoluta viabilidade econômica na Amazônia. eu venho aqui por um jargão, né, que é aquela, a grande oportunidade está onde existe a grande dificuldade. E o que eu vejo é o seguinte, a Amazônia, os fatores da Amazônia são do tamanho dela, você usou esse termo agora, né? Ela é gigantesca, é uma coisa absurdamente grande. Então, tudo que você mexer é gigantesco, né? Essa parte de energia me chamou muito a atenção, isso, um dia na reunião lá do Instituto, que eu estive, e que um representante da Eletrobras falava exatamente da dificuldade da interligação e que, na verdade, no meio da floresta amazônica, a maior parte dos municípios hoje tem energia com geração a diesel, que são poluentes, não é isso? Que pô, é totalmente contra, num custo absurdo, porque você leva esse óleo diesel, tem que ser extremamente subsidiado, porque você vai levar lá para gerar naquele lugar, não tem cabimento. E, putz, e ali tem sol, tem tudo que você quiser, né? E você poderia ter outras tecnologias que fizessem isso, muito mais baratas, muito mais criativas. Ou seja, a Amazônia é um desafio à criatividade. Queria te provocar também, Marcelo, se você pudesse nos contar a respeito de alguns projetos, iniciativas e também no braço Facilities do Instituto, que eu acho que é uma iniciativa muito interessante. Tá, eu vou pegar o gancho da sua última fala. Olhando para essa Tá, questão energética e o problema do saneamento, a gente está juntando as duas agendas e entendendo que no lixo eu tenho muita energia, eu tenho muita riqueza. sem dúvida. Então, já é um projeto na nossa carteira, a partir de uma empresa nacional, com tecnologia nacional, pronta para escalar, levar para a Amazônia geração de energia a partir da queima do lixo. Você tem aí quase todos esses municípios com a mesma realidade de lixões, ou seja, eu tenho uma reserva energética gigantesca nesses municípios e um problema ambiental seríssimo, Sério. que levando tecnologia eu equaciono duas agendas, a agenda ambiental e a da geração de energia. Obviamente, talvez o volume de resíduo sólido urbano, enfim, isso obviamente para cada município a gente precisa fazer o levantamento, os cálculos necessários para a capacidade de geração energética, mas a gente tem outras fontes energéticas que também, por pirólise, a gente pode estar abastecendo essas cidades, essas comunidades isoladas. Então, tem um volume de biomassa na Amazônia enorme, até mesmo do setor madeireiro, porque a gente na Amazônia aproveita muito pouco, por exemplo, a galhada. E a galhada, enfim, é material que pode ser utilizado para geração de energia. Então, olhar para cada um desses problemas, como você disse, e identificar uma solução. Então, esse é um projeto que eu diria que é absolutamente disruptivo na agenda ambiental das cidades amazônicas e também da agenda energética para os sistemas isolados.
Isso serve também às empresas, por exemplo, que têm tanques de decantação e muito resíduo ou biomassa como decorrente do seu processo produtivo. Um outro projeto é um projeto que a gente tem com a Caixa, que é o Morar Amazônico. Esse eu quero que você fale depois. Então tá, então vamos guardar esse, vou separar, a Vamos gente guardar esse, deixa... porque você sabe que mora no meu coração, eu Eu sei, quero explorar ele profundamente contigo. Eu queria te perfeito. provocar, Marcelo, como, por exemplo, você falou de um projeto, que é sensacional essa ideia, de eu transformar o resíduo em energia. Ou seja, o resíduo é gerado lá, ele consome lá e gera energia para lá, e evita de ter que levar óleo para fazer geração que polui e custa caro. Mas a dúvida sempre que surge é: pô, mas cadê dinheiro para fazer investimento nisso? Como eu sei Bom, que você anda viajando pelo mundo, de caixeiro viajante, buscando esse tipo de coisa, nos conte um pouquinho de se existe esse dinheiro, se existe um dinheiro, vamos dizer assim, mais amigável, com condições melhores para esse tipo de investimento. Qual é o teu sentimento correndo pelo mundo? Zé, você levantou a bola para falar sobre facility de investimentos sustentáveis. O que a gente entendeu? Primeiro que novos setores, por si só, são carregados de risco. Então, setor financeiro tem aversão a risco, está no papel deles, né? O que eles fazem Claro. é financiar operações com menor risco para ter rentabilidade, para poder manter a roda do financiamento em operação. Então, não é papel do setor financeiro a superação desses riscos das novas economias. Dificilmente a gente tem política pública para organizar esses novos setores. O Brasil hoje tem política industrial, mas buscando fortalecer cadeias maduras, cadeias produtivas maduras. Então, também a gente não tem alocação de recurso para superar os gaps tecnológicos de qualquer natureza das novas economias. Então, aonde entra a Facility? Facility, a gente entendeu que a gente precisa reorganizar tanto o setor financeiro, a camada do setor financeiro, do mercado de capitais, para que eles entendam como operar a Amazônia com menor risco. Porque há um profundo desconhecimento e a suposição de que a economia na Amazônia, primeiro, ou ela oferece risco exacerbado, afastando o mercado de capitais, ou os ativos estão prontos para serem financiados. As duas afirmações estão equivocadas. Então, a Facility tem uma primeira fase, que é uma fase que a gente chama de catalítica, com recursos não reembolsáveis, para quê? Para redesenhar a economia no território. E aí sim, superando esses gaps, de novo, seja tecnológico, seja de gestão da própria oportunidade, seja documental, porque a gente tem aqui, em especial em cadeias que envolvam o setor primário, problema de regularização fundiária, de validação do cadastro ambiental rural. Então, eu tenho um atraso ou uma ausência de regularidade documental que me garanta a integridade ao projeto para eu poder dar continuidade nele, acessando o mercado de capitais. Então, essa fase catalítica da Facility tem esse compromisso. Estudar cada uma dessas oportunidades, organizar, redesenhando a arquitetura econômica desse território e setor, para que aí sim, esse esforço feito, eu tenha, a partir daí, ativos bancáveis. Eu saio do subterrâneo da economia, levo essas oportunidades ao patamar de acesso ao mercado de capitais. Aí a gente entra com uma segunda fase da Facility, que é a inovação financeira, seja buscando reposicionar veículos financeiros que existam a regras que sejam aplicáveis na Amazônia, num diálogo muito transparente e franco com o setor financeiro brasileiro, ou mesmo originar novos veículos financeiros com características próprias para financiar essas novas possibilidades econômicas. Então, a Facility tem essa capacidade de destravar o capital de um lado, que fica represado muitas vezes por desconhecimento, por medo,
pelos riscos que as novas economias e o território amazônico oferecem ao setor financeiro, ou mesmo regras que impedem que esse capital desça ao chão de fábrica da Amazônia. E na outra ponta, reorganizar esse chão de fábrica para que essas oportunidades ganhem maturidade e se tornem ativos bancáveis. Esse é o grande papel da Facility Investimentos Sustentáveis, que a gente iniciou a nossa operação pela Amazônia e a gente está agora expandindo para outros biomas no Brasil. Estou aqui dando um furo para você, viu, Zé? Opa, olha aí, ó. Olha aí, que bom. Que bom, outras regiões do Brasil. Porque, Marcelo, tem um negócio que eu me lembro que também a gente discutia entre nós, que às vezes muitos empresários, muitos investimentos, as empresas ficam temerosas de fazer por causa do risco de imagem de acontecer algum problema perante a Amazônia. Mas também eu queria levantar esse ponto aqui, que, peraí, o contrário também é muito válido. Você não está mexendo com isso, e quando você fizer um investimento que te dê retorno na Amazônia, isso melhora a tua imagem enormemente. Você agrega a tua, vamos dizer assim, a tua marca, a tua empresa, um patrimônio enorme, que é você vincular ao bom trabalho na Amazônia. Eu acho que isso também é um dos fatores fundamentais do desenvolvimento do Instituto Amazônia Mais 21, não é isso? Certamente sim, Zé. E eu acho que esse é um grande diferencial que a gente oferece para quem quer operar a Amazônia com responsabilidade, que é conhecimento profundo da região. Eu vivo em Rondônia há Isso, 27 anos. O sim, Alex, que você vai entrevistar na sequência, né, será um novo episódio aqui do teu videocast, nascido e criado no Pará. Então, sim. a soma desses 9 brasileiros e toda a nossa estrutura das federações de indústria na Amazônia empresta à agenda de negócios sustentáveis da Amazônia muita compreensão, de novo, dos desafios e das oportunidades. Significa dizer que a gente, com muito compromisso, integridade e inteligência, consegue reduzir muito o risco de qualquer iniciativa, porque a gente sabe com quem trabalhar, a gente sabe quais são os territórios que têm maior integridade, menos integridade, as questões documentais, enfim. Eu acho que esse consórcio, essa colaboração de grandes empresas apoiando essas iniciativas vai gerar um ciclo muito virtuoso, né? Da gente destravar a economia, uma economia que tenha escala e que seja, de fato, resiliente, ao mesmo tempo em que isso vai produzir impacto positivo na região amazônica, em que as grandes empresas vão poder reportar nos seus relatórios socioambientais que estão numa agenda de altíssima integridade, produzindo impacto positivo na Amazônia. E isso é desejado pelo planeta, Zé, né? É, Que a gente tenha uma agenda que, de fato, equacione sob novas bases a questão da conservação da floresta, da inclusão social, mas isso só vai ser feito a partir da geração de negócios. pois é. Sem destinação econômica ao território amazônico, a gente vai continuar convivendo com ilícito e com crime na região. A agenda central para a conservação da floresta amazônica é a do desenvolvimento econômico. Você sabe que eu fico assim, eu tenho um maior orgulho de ser amigo de todos vocês, de ver o trabalho que vocês estão fazendo, que é através de aquilo que a população em geral discute ideologias e vê problema, na verdade vocês estão gerando uma enorme solução para os problemas do Brasil, da Amazônia e do mundo. Tá? Eu vejo isso. Inclusive agora eu queria provocar da gente falar do morar amazônico. E o morar amazônico daquela coisa, desde onde que ele sai, desde o manejo lá do reflorestamento, ou da área degradada, alguma coisa desse tipo, até resolver um problema do ribeirinho no futuro, né? Então, vamos dizer, contudo, e aí entra um outro ponto que eu tenho a honra de participar desse projeto, pelo convite que você me fez, mas é de ser alguma coisa aderente à cultura local.
ele é uma coisa linkada com a cultura local, sem, vamos dizer, violentar, sem fazer nada que não seja aquilo que hoje já não seja praticado. Só que incorporando tecnologia, incorporando conhecimento. Queria que você nos explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que é o morar amazônico, o que ele quer e, vamos dizer, todo o ciclo que ele se propõe a ajudar a Amazônia. O projeto Morar Amazônico é uma iniciativa da Caixa, a partir do Fundo Socioambiental da Caixa, com o desafio de repensar e reposicionar a construção civil na região norte, na região amazônica. Então, a gente, enfim, foi selecionado para tocar esse projeto. E qual que é o objetivo? Você falou em cultura. Então, o primeiro ponto é respeitar a cultura local, tanto de produção edilícia quanto do viver, né? O que é morar na Amazônia? É importar alvenaria tradicional, onde todo o insumo é produzido fora e é um custo alto, eu levo para a região? Quer dizer, me parece ser algo que não encaixa muito. Então, tradicionalmente, a gente parte para a madeira, né? É o insumo que historicamente está disponível na região e, por isso, define a primeira morada, né? A característica da unidade habitacional na região amazônica. Agora, como fazer isso com tecnologia avançada, atendendo todas as características de habitabilidade, né, de conforto térmico, conforto acústico, mas principalmente algo que pudesse ser replicado numa escala industrial. Então, eu diria que aqui, mais ou menos, são as premissas desse projeto. Daí surge a decisão de testar a aplicação da madeira laminada colada na Amazônia para a produção de residência de unidade palafítica, que é a situação mais extrema de moradia na região amazônica. Mas que é o normal da beira do rio. E que é o normal de toda a região amazônica que está na beira do rio. A Exatamente. palafita. Que é a palafita. Então, é uma arquitetura vernacular, uma arquitetura secular, que o amazônida está absolutamente familiarizado. Você tem diversas comunidades em toda a Amazônia em que todas as construções são palafíticas. Todas. Sim. Por quê? Sim, tem Porque cidade. a vida das pessoas segue o ritmo do rio, né? E Isso. da cota do rio. Muito bem. Então, o projeto da Caixa surge dessas premissas com esse objetivo de testar a aplicação dessa solução na região amazônica. E eu diria aqui, Zé, que esse projeto é a melhor expressão da nossa capacidade de articulação institucional para a estruturação de novas cadeias produtivas na Amazônia. E por que a gente tem essa capacidade? Por quê? São as federações de indústria, mais a Confederação Nacional da Indústria, mais parceiros como você, por meio da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, mais o IPT e o Núcleo de Madeira da USP, o SENAI. Então, a gente tem a capacidade de, muito rapidamente, construir aqui uma articulação institucional absolutamente robusta, mobilizando os principais atores do setor para a gente enfrentar esse desafio. Eu diria que nenhuma outra iniciativa, exceto o governo, tem essa capacidade de organização e de mobilização institucional. Mas, diferente de governo, a gente tem foco no negócio. Então, parece uma bobagem, mas orientar o desenvolvimento desse projeto para que, de fato, ele seja o protótipo para testar a aplicação do material e, a partir daí, sermos capazes de organizar uma nova cadeia produtiva, eu diria que é o enorme objetivo que a gente poderá alcançar ao fim desse projeto. Então, até o final do ano que vem, a gente precisa estar com as construções edificadas para que a gente possa avaliar erros e acertos de todo esse processo. As madeiras nativas de baixo valor econômico, que são as primeiras que a gente está considerando utilizar para esse processo, já saíram do Pará e já chegaram na USP para todos os testes de resistência, enfim, físico,
testes físicos e, enfim, demais testes necessários para a produção da madeira colada, madeira laminada colada. E é um projeto que, como toca o seu coração, toca o coração de todos que estão envolvidos, porque pode mudar, primeiro, a vida das pessoas que hoje moram em habitações absolutamente inadequadas, feitas com tapume, vulnerável a todo tipo de intempérie, a todo tipo de vetor, convivendo ali com, enfim, na pior condição que um ser humano pode conviver. Então, eu acho que também é gerar dignidade, é dar, Exatamente. é dar, é o Estado brasileiro, de fato, oferecendo ao cidadão brasileiro o mínimo que é constitucional. Eu acho que é isso. Isso é uma superação enorme do preconceito em relação à Amazônica, de que Perfeito. qualquer coisa serve. Não, não é isso não, Zé. É isso não. E eu quero tocar num ponto, porque sempre que eu falo madeira na Amazônia, as pessoas de cara falam uma coisa, mas não aguenta aquele clima, porque tem muito cupim, tem muito não sei o quê, tem muito não sei o quê, sabe? Aí eu queria que você reforçasse, você acabou de falar, mas eu queria que você reforçasse o aspecto de ser madeira nativa, de baixo valor comercial e que é totalmente certificado, ou seja, totalmente dentro da lei, que isso não é uma agressão à floresta. Muito pelo contrário, é aquilo que você falou. A árvore de pé tem mais valor porque ela gera condição econômica e evita a coisa que é mal feita, vamos dizer, evita, vamos até ser bem agressivos, evita o crime de derrubar árvore ilegalmente, o crime do crime organizado e coisa do tipo. Então, como é que funciona isso? Desde a hora que você está lá apanhando uma madeira ou plantando uma madeira, até o momento que chega numa madeireira pronta para daí depois nós falamos do projeto da casa. Então, Morar Amazônico, primeiro nessa fase de projeto, a gente buscou madeireiras no Pará, certificadas. E por que Pará? Porque o território, objeto de estudo, fica no Pará, na cidade de Belém. Então, as madeireiras destinaram o que para elas é resíduo, porque as madeiras de valor comercial, obviamente, elas exportam, enfim. São madeireiras absolutamente certificadas, né? Toda madeira manejada, então não tem aqui nada ilegal. E a gente teve todo o cuidado para que a cadeia de custódia dessa madeira do Pará até a chegada na USP fosse rastreável, tivesse todo o histórico desse processo, enfim. Não há como ser diferentes na agenda de sustentabilidade que exige integridade, ter processos falhos ou processos não íntegros. Acho que isso é outro ponto, é outra premissa fundamental na agenda de sustentabilidade, em que nós, empresários brasileiros, a gente precisa se livrar definitivamente da lógica do jeitinho. A agenda de sustentabilidade não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Gostei disso. Então, assim, by the book, é seguir as regras, é demonstrar que as regras estão sendo seguidas com evidência. Isso o mundo exige. O setor financeiro passou a exigir. Então, quem quer, de fato, garantir longevidade aos seus negócios, quem quer acessar melhores mercados, melhores soluções de financiamento, precisa entender a nova regra desse novo jogo. Não tem mais jeitinho, não tem mais... Deixa comigo que eu resolvo. Isso aí, Zé, nessa agenda é ultrapassado. Sensacional isso. Aí chega lá, ou de manejo, ou de um replantio, ou de um reaproveitamento de peças que não são comercialmente viáveis, você gerou matéria-prima. Essa matéria-prima, o projeto está idealizando um projeto de casas e de proposta de construção que a indústria do Pará e depois dos outros estados da Amazônia poderão produzir. É isso, né? É isso. Vamos separar o Morar Amazônico em duas fases industriais. Eu vou ter a fase de produção do insumo para a construção civil. Então, eu tenho que, desde a floresta plantada, ou do manejo, ou das operações tradicionais de serraria, aproveitando esse resíduo das madeiras não comerciais. Dá um exemplo
resíduo, Marcelo? De quais espécies? Não, um tipo de resíduo, que esses dias o professor da UFS estava me explicando, aquela coisa Não, do por tamanho. exemplo, você quando faz o manejo, você aproveita uma parte do tronco, mas toda a galhada, que é madeira, não tem valor comercial. Mas ela pode ser triturada, moída e colada para a produção das peças de madeira laminada colada. Esse é um primeiro Entendi, exemplo. entendi, entendi. Outro exemplo, eu quando exporto madeira, eu tenho as medidas de, enfim, o padrão que o comprador me exige. Então, muitas vezes eu Sim, tenho um resto de tábua, um resto de caibro. Eu tenho peças em que tem lá 50 centímetros, um metro e meio, que eu não posso exportar, porque ninguém vai comprar, mas que é madeira boa. E isso pode ser aproveitado para madeira laminada colada. Ou seja, eu vou induzir o desenvolvimento industrial de uma nova cadeia produtiva quase que a partir do resíduo do setor madeireiro. olha só Hoje é que lixo, Zé, hoje é lixo. Isso isso pode. que eu ia dizer. Você hoje tem perda, gera resíduo, está dentro da lei, mas gera resíduo. Aí você incorpora tecnologia e a tecnologia faz o reaproveitamento e cria esse modelo de negócio que vocês estão criando via o instituto nesse tipo de coisa. Isso eu acho sonho. Não, e aí a gente adiciona. Bom, então eu tenho a fase da produção da madeira laminada colada. É Tá. organizar a indústria da madeira laminada colada, setor primário, nessas diversas possibilidades, e as serrarias preparadas para a produção das peças de madeira laminada colada. Ponto. Eu tenho a segunda fase, que é a aplicação desse material. Eu vou preparar a construção civil na região norte para usar esse material. Inclusive, a gente já começou a escrita dos itinerários formativos, dos cursos que a gente vai oferecer pelo Senai para qualificar mão de obra para essa nova competência profissional dentro da construção civil. Então, eu tenho esses dois elos muito claros: a produção industrial do insumo e depois a aplicação desse insumo, desse material, na construção civil. E eu preciso financiar essa nova economia, porque eu não tenho linha de crédito para isso. Entra a Facility Investimentos. Então, a gente também já está modelando, não só do ponto de vista econômico, como é que essas operações param de pé, mas que soluções financeiras eu vou ter que criar ou mobilizar a favor dessas duas fases industriais, produção do material e aplicação do material na construção civil. Então, eu também aí embarco a Facility Investimentos para que a gente tenha também a solução financeira para que não só do ponto de vista tecnológico isso esteja ok, a demanda está ok, porque eu tenho toda a produção de habitação de interesse social na Amazônia à disposição para que a Caixa possa definir, ainda que parte do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né, a aplicação desse material. Ou seja, eu trabalhei a demanda, eu tenho a tecnologia, mas eu preciso agora fomentar a indústria para ser capaz de atender essa demanda. Aí entra a Facility Investimentos. Pois é, e aí vamos lá. Você veja uma coisa: eu utilizo um resíduo, coloco tecnologia em cima dele, gero matéria-prima que eu construo uma casa. Esse ciclo está dizendo o quê? Eu estou gerando empregos e gerando renda. Tá? Eu Numa tô gerando cadeia produtiva carbono uma zero. Aliás, não, ela carbono é saldo zero positiva. Eu que posso, eu posso gerar inexiste hoje. créditos. Gerar crédito. Eu ia chegar nesses pontos todos. Eu pego, na hora que eu for fazer um balanço, uma coisa qualquer, isso aí rapidamente fica explicável. Agora, tem mais uma coisa, que é o grande objetivo. Isso aí é só meio, mas o grande objetivo é dar dignidade para aquelas famílias que vivem naquela miséria que esse povo vive, naquelas palafitas, caindo os pedaços. Já fui a vários locais da Amazônia. Puxa vida, é deprimente você ver brasileiros morando naqueles lugares onde que a parte... Porque aí vai estar junto saneamento, certo? Energia, vai estar junto, vamos dizer, dignidade para essas famílias morarem na beira do rio, não violentando a cultura deles
e transformando aquilo que é um problema, uma vergonha nacional, poxa, você transforma na realidade num negócio e em felicidade para todo mundo. Eu acho isso é um projeto assim maravilhoso. É isso, Zé. Eu acho que isso é possível a partir dessa agenda colaborativa, em que o setor Perfeito. produtivo se mobiliza junto com o governo, buscando reposicionar parte da política pública, enfrentando o desafio tecnológico, superando o preconceito de que a Amazônia não pode ter uma economia com escala industrial. Então, isso é carregado de muita disrupção, mas Sim. principalmente, definitivamente, enfrentar os atrasos da região amazônica. A Amazônia tem 30 milhões de brasileiros espalhados nos 9 estados. 44% dessa população está inscrita no Cade Único, Zé. Isso é a falência da capacidade do território de produzir economia e empregos. É a falência do acúmulo de políticas públicas descompromissadas com o desenvolvimento econômico. E é isso que a gente precisa definitivamente superar, porque essa população é a mais vulnerável para a agenda dos ilícitos e do crime. Você sabe que, Marcelo, eu estou aqui no Paraná, na região sul. O Paraná hoje é responsável por um valor, um percentual quase totalitário do comércio de madeira e essa parte da industrialização da madeira. Eu queria muito, vamos dizer assim, que para a gente, já indo para o final aqui, porque eu sei que você tem os seus compromissos aí, o papo tá bom demais, senão a gente não para mais aqui. Eu passaria a tarde toda aqui conversando com você, Eu prosseando com também. você. Mas É eu queria sempre te bom provocar o demais. seguinte, eu queria te provocar também, Marcelo, que você desse uma mensagem para todos os brasileiros aí que não estão na Amazônia, que vissem a Amazônia com aquela oportunidade, mas que levasse junto também a satisfação de estar resolvendo problemas sociais. Porque eu acho que a realização de uma pessoa não está limitada aos bens materiais. É muito bom eu chegar e investir num negócio que ele está gerando assim bem-estar, qualidade de vida, melhorando a dignidade, tirando do cadastro único lá do Bolsa Família, né, um monte de gente ao gerar emprego para eles, ao gerar uma economia, ao gerar toda uma coisa, e que isso, logicamente, ela é um catalisador, é quem traz recursos, e aí eu também que de gente no mundo que quer fazer investimentos sustentáveis em projetos que tenham foco no ser humano. Né? Então, eu ia te provocar para a gente terminar aqui, exatamente nessa linha. Como é que as pessoas têm que ver a Amazônia, depois disso que você mostrou para nós, projetos de energia, projetos de manejo, projetos. Eu tenho um projeto que é sensacional, que é aquele do açaí, que eles começam a tratar desde vamos dizer assim, quem coleta o açaí tem que provar para eles poderem comprar, que participa da cooperativa, mas que o catador de açaí manda o filho dele para a escola. Eles fornecem desde o livro da escola até a uniforme, tudo, seja, é uma transformação assim meio não bem silenciosa para o restante do Brasil, mas que pode fazer uma mudança fenomenal. Era isso aí, Marcelo, que eu queria te provocar. Zé, a nossa agenda para a Amazônia é uma agenda industrial, porque não existe país desenvolvido e país forte, economia forte, com indústria fraca ou sem indústria. A indústria precisa ser forte. E qual a indústria da Amazônia? Essa resposta que a gente está buscando estruturar. E ela passa, por exemplo, por um outro projeto que a gente tem, que é a descarbonização da cadeia da pesca. Um pescador artesanal na Amazônia, ele até faz um bom dinheiro com o produto da pesca dele de forma absolutamente desprovida de qualquer técnica. Então é o que ele faz, a família dele, todos os antepassados deles fazem há séculos. Ele faz ali 12 mil reais por mês de receita mensal, né? Faz, enfim, com o produto da pesca. Só que ele gasta 80% desse dinheiro em óleo diesel e gasolina.
Então, é um projeto industrial na medida em que eu tiro o combustível fóssil e embarco eletrificação na embarcação, crio um grid de abastecimento, apoio o desenvolvimento industrial na comunidade com uma planta de processamento desse peixe, porque hoje ele fileta o peixe na beira do rio, jogando couro fora, que tem um valor comercial altíssimo. Então, é um olhar econômico para cada uma dessas possibilidades. E eu estou fazendo o que com ele? Nada. No sentido de que ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele faz a vida inteira. Mas eu estou adicionando camadas de sofisticação e solução para que a renda dele duplique, triplique, enfim, cresça significativamente e a gente possa promover essa pequena comunidade numa cadeia de valor. Eu quero trazer uma figura que ela está muito associada à minha própria vivência aqui na região amazônica. Eu estou aqui há 27 anos e sou bicho curioso, rodo e rodei muito a região, e falando aqui de populações indígenas. Quando eu cheguei aqui, eu fui logo querendo conhecer. O maior problema que assolava essas comunidades, à época, há 27, 26 anos atrás, era o alcoolismo. Essas populações tinham um problema sério de alcoolismo. Ao longo dos anos, e com o aumento das atividades de garimpo ilegal em terras indígenas, Zé, passou a ser prostituição das meninas indígenas, em que as famílias, para poder comer, empurravam suas filhas para a prostituição para os garimpeiros. E mais recentemente, tem sido o tráfico de drogas e outras atividades criminosas pela presença de organizações criminosas nesses territórios. Sem desenvolvimento econômico, o ponto de não retorno da Amazônia não vai ser a perda da cobertura florestal ou do desmatamento. Vai ser a perda do domínio do território para o crime. É urgente que o Brasil entenda que a agenda central para a conservação da Amazônia é o desenvolvimento econômico. Porque aonde eu tenho um CNPJ com integridade operando, eu tenho conservação da floresta, eu tenho emprego, eu tenho inclusão, eu tenho pagamento de impostos, eu tenho a economia girando de forma regular. Os vazios criados, seja por não destinação do território, seja pelas restrições impostas a diversas unidades de conservação, muitas delas absolutamente necessárias, não estou aqui fazendo apologia ao fim disso, pelo contrário, mas ausência de regularização fundiária, ausência de cadastro ambiental rural, de soluções financeiras adequadas aos desafios amazônicos, o compromisso de gerar uma economia na Amazônia, é aqui que a Amazônia fracassa. Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, muito menos de compromisso da população que está aqui, que acorda cedo para trabalhar, mas que precisa do emprego para fazê-lo. Então, eu acho que é isso, Zé. O Brasil precisa definitivamente superar o preconceito de que a Amazônia é floresta e bicho. Não, a Amazônia é gente. Brasileiros como eu, como você, que precisam das mesmas coisas. Precisam das mesmas coisas. Perfeito. Mas o Estado brasileiro e o setor privado brasileiro e o setor financeiro brasileiro precisam se unir para criar esse vetor de impacto positivo e desenvolvimento econômico na região. Aquilo de novo, né, Marcelo? É transformar o problema na enorme oportunidade que isso está na mão. Né? E problema não falta. E problema na Amazônia não falta. Não falta, mas ele é a oportunidade. Cada coisa dessas é uma oportunidade. Desde que pessoas de bom senso como você tenham essa noção e precisam de apoio. É isso que eu acho. O grande objetivo de nós fazermos esse bate-papo e tentar divulgar na nossa possibilidade é exatamente colocar isso. É colocar para que as pessoas parem de reclamar e ajam. E ainda a gente dá uma oportunidade da ação dela gerar rendimentos, tanto pelo lado econômico como pelo lado pessoal, que é muito gratificante. Eu digo isso porque participo
do projeto do Morar, como é gratificante a gente saber que a nossa expertise muda a vida de tantas pessoas de uma forma até relativamente, só o nosso conhecimento que torna isso muito mais fácil da gente fazer. Marcelo, fico muito, muito agradecido a você. Tá? Parabéns pelo esse teu desempenho, parabéns pela essa tua vivência. Outro dia nós vamos voltar a falar sobre COP, sobre todas essas tuas atividades internacionais aí que você participa com essa tua paixão pela sustentabilidade, essa paixão por transformar esse nosso país através das boas práticas de sustentabilidade, falando em sustentabilidade mesmo na ideia inicial dos 3 P's do ESG atual. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco, Marcelo. Eu que agradeço, Zé. Um prazer enorme esse bate-papo contigo e com todos que te assistem. Enfim, estou sempre à disposição para a gente falar sobre essas coisas, porque sustentabilidade hoje é negócio, não é mais romance, não. E parte é sobrevivência do negócio. Então fica o gancho aqui para outra agenda, certamente muito bacana, já no chapéu CNI, SBCOP, Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade, enfim, agenda para a nova indústria do Brasil. Perfeito. Abraço, Marcelo, obrigado a todos que nos assistiram, deram a honra de estar junto conosco e até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.